Tu já sentiu que tu precisava fazer mais? Fazer mais coisas, mais tarefas para que tu conseguisse atingir os teus resultados? Como se tivesse uma estratégia mais rápida para que tu conseguisse atingir o que tu realmente quer? É isso que a gente vai falar hoje. Um tempo atrás, uma cliente que eu vou chamar de Maria aqui para preservar a identidade dela. Ela comentou comigo que ela estava numa fase que ela estava se sentindo muito ansiosa. Ela falou que ela queria morar sozinha, mas ao mesmo tempo ela queria também viajar e que ela também queria desfrutar como eu estava desfrutando, assim, sabe? Do tipo, um café no meio da tarde ou daqui a pouco não trabalhar na sexta-feira, que ela tivesse uma agenda mais flexível. E ela estava falando que ela queria tudo isso, só que ao mesmo tempo ela estava nervosa porque isso estava deixando ela muito acelerada. E ela fez um desabafo enorme, me deu várias particularidades dela, ela contou, deu um contexto. E eu fiquei pensando, né, quantas de nós a gente não foi em algum momento a tal da Maria? Porque quando ela desabafou comigo, eu acho que ela imaginou que talvez eu tinha algo para falar para ela, para que ela evitasse se sentir dessa forma, para que ela não passasse por isso, como se eu nunca tivesse passado. E eu lembro que ela comentou que ela queria tipo uma estratégia que eu passasse para ela, para que ela conseguisse atingir o faturamento que ela gostaria mais rápido, porque ela tinha todos esses planos e de acordo com esses planos ela precisaria faturar, sei lá, X por mês. Então, o que ela poderia fazer para faturar esse X? E quando ela comentou comigo, quando ela desabafou, eu lembro que eu falei para ela, Maria, eu acho que quem tá falando aqui comigo não é tu, né? Eu acho que é a ansiedade que tá conversando comigo. Então, esse foi o primeiro ponto, eu mostrar para ela que não era ela falando, tinha uma emoção em evidência, querendo que tudo para ela fosse mais rápido, onde parecia que com mais velocidade ela ia conseguir atingir o que ela quer. E talvez vocês pensem que sim, se ela colocar mais intensidade ali, ela vai conseguir. Mas vamos pensar por uma outra ótica, né? Ela até pode conseguir, mas será que isso não vai comprometer toda a saúde mental dela? Como é que ela vai chegar até esse topo? Eu penso que quando a ansiedade está no comando, a gente não toma decisões muito inteligentes, porque a gente não está conseguindo enxergar a realidade como ela realmente é. A gente faz as coisas na pressa. E quando a gente faz algo na pressa, a gente perde a riqueza de detalhes, a gente perde um pouco do nosso discernimento. Porque a parte estratégica dela estava tudo ok. Ela entrou dentro do meu ecossistema fazia 1 mês, tá? Ela estava tendo acesso à minha metodologia. Ela já estava tendo resultados, mas o que a ansiedade estava mostrando para ela? Que aquilo ainda não era o suficiente. Ela estava tão ansiosa que ela não conseguiu desfrutar daquilo que ela conquistou. Que até 1 mês atrás ela nem tinha aquele resultado ainda, mas a ansiedade já estava olhando lá para frente. E se a gente der corda para isso, a gente sempre vai estar pensando lá no futuro ou remoendo alguma coisa do passado. Dificilmente a gente vai estar no aqui e no agora, onde as coisas realmente estão acontecendo. É como se ela tivesse plantado hoje banana e ela estava querendo colher banana amanhã. Não tem como. Então eu mostrei para ela que ela estava na fase de plantio. E estar na fase de plantio requer repetição, requer constância, requer confiar no processo. Só que para que eu consiga confiar no processo, eu preciso enxergar as coisas com clareza. E eu sei que clareza é a palavra da moda, só que ninguém te ensina a desenvolver clareza. E é aí que o Mindfulness entra. O Mindfulness, ele vai entrar para narrar a situação como ela realmente é. A gente narra, ela vai mostrar, olha, tá acontecendo isso, isso, isso e aquilo, sem a interferência de emoções. E inclusive eu vou conseguir olhar para o meu pensamento e dizer,
Eu estava pensando que eu tinha que fazer isso, isso e aquilo, aquele outro. Então, depois da prática, a gente narra a situação, a gente escreve. E a gente escrevendo as nossas percepções, é como se a gente tirasse do cérebro algo que estava muito abstrato e tornasse mais concreto. E quando a gente enxerga aquilo, a gente olha, caraca, agora eu entendi. Eu estava tentando ter resultados, mas, poxa, eu ainda estou recém no início, estou recém no processo. Porque se a gente for dar voz para essa ansiedade, como ela estava dando, ela estava achando que aquilo não estava bom, que estava errado, que ela precisava de mais uma estratégia. Sendo que, se eu sei o que precisa ser feito, tem uma mentora ali te ajudando, ela tá te orientando, se tu tem ali todo o teu modelo de negócio construído, é mais sobre a repetição. Então, olha como autoconhecimento e estratégia, eles vão andando juntos. Tu ter ali a estratégia que tu precisa implementar, mas tu implementar com consistência. Porque não tem como eu ter um resultado da noite pro dia. O mindfulness vai ser sempre sobre perceber e cuidar. Se ela não percebesse tudo isso, ela ia começar a transferir essa ansiedade para a audiência dela. Pode ser através das postagens, talvez num ritmo muito intenso. Pode ser eu negociando com o cliente, parece que eu sufoco o cliente quando eu estou muito ansiosa, eu não consigo dar espaço para ele. É como se o cliente ele sentisse o cheiro da ansiedade. E se ele sente esse cheiro, ele não se aproxima de ti. Não estou dizendo que é proibido sentir ansiedade, muito pelo contrário. A ansiedade ela faz parte do nosso condicionamento humano, digamos assim. Inclusive, uma vez me falaram, a vida ia ser tão melhor sem ansiedade. Gente, discordo, porque a gente pensa que a ansiedade é só algo ruim. Só que a ansiedade, ela também serve para coisas boas. Como assim? Sabe aquele friozinho na barriga que a gente sente antes de algo muito importante? Isso é a ansiedade. Então, a ansiedade, ela também marca momentos muito importantes na nossa vida. Então, ela tem uma função. Se não fosse a ansiedade, por exemplo, eu não ia me preparar para algumas situações. Como esse vídeo, por exemplo. Eu não ia me preparar, não ia pensar numa boa vestimenta, num bom cenário, num bom áudio, no conteúdo. Eu só ia fazer o vídeo. Então, olha como a ansiedade ela é importante. É a gente que vai condenando ela, coitadinha, sabe? Achando que ela só serve para nos fazer mal. Ela tem uma função. Só que eu digo que essa função, esse divertidamente, ele está totalmente desamparado, assim como outras emoções. É a gente que precisa pegar ele e cuidar. E dizer, ei, eu sei que tu está tentando me proteger, mas está tudo certo por aqui. Então, a ansiedade para Maria estava fazendo com que ela não conseguisse valorizar o processo dela, confiar nas estratégias que ela estava fazendo e sentir que sempre estava faltando alguma coisa. Sempre vai ter algo para fazer. Sempre. Mas é a gente que vai ter que ditar para a gente mesmo o que é prioridade naquele momento. É dizer, olha, eu consigo... Hoje o que está ao meu alcance é isso. E isso me aproxima da pessoa que eu quero me tornar. São essas ações que são prioridades para que eu consiga atingir esse objetivo. E assim a gente vai manejando todo o processo ao longo da construção do nosso negócio digital. Por isso que a gente precisa ficar tão atenta às nossas reais necessidades. Confiar no processo também não é sobre a gente ser passiva. Do tipo, joguei para o universo, tô confiando no processo. Não é isso. Confiar no processo, de novo, é eu negociar com a minha mente. É falar, ansiedade, tu tá dizendo para eu fazer tal coisa, mas eu sei que o caminho é por aqui, eu já tô fazendo tudo que tá ao meu alcance. O resto eu não controlo. Eu tenho que ver, o que vai acontecer daqui para frente. Mas é eu estar segura do que eu estou fazendo. Por isso que dentro da minha metodologia, eu separo as ações estratégicas por metas que tu tem. Por exemplo, eu tenho a meta de faturar 10 mil reais por mês, 20 mil reais, 15 mil reais. E ali eu listo as ações que tu precisa fazer de forma constante para atingir esse objetivo. Por que eu fiz isso dentro do meu método? Porque quando não tinha isso, as pessoas estavam aplicando uma estratégia muito avançada para o negócio delas, porque elas achavam que aquela estratégia lá seria eficiente para ela atingir esse objetivo aqui.
Não que aquela outra estratégia não funcione, só que ela requer mais coisas. Porque pensa que é um processo de escala, né? O nome da metodologia é Climb Business e não é à toa, porque ela é uma escalada. Quanto mais eu vou subindo, mais preparado eu preciso estar, mais recursos eu preciso ter para lidar com a dificuldade que vai aumentando. Então, eu separando desse jeito, ficou muito mais fácil de saber o que precisa ser implementado. Mas tem algo que eu não consigo fazer pelas minhas clientes, que é essa parte de regulação emocional. Eu passo para elas como que elas podem praticar mindfulness, como que elas podem se perceber, mas elas precisam implementar. Porque isso é algo muito individual. Não vou ser eu que vou dizer assim, fulano, tu tá cansada, tu tá procrastinando, tu tá precisando trabalhar mais. Não, é ela que precisa aprender a ler isso dentro dela, para então ela conseguir confiar no processo. Se tu gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever no meu canal e acompanhar mais conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo vídeo.